dar início, para poder prezarmos aí essa dedicação de quem já está aí com a gente. Então vamos orar. Eu tenho uma oração, tem que começar orando, né? Para poder não ficar para trás. Então, uma palavra de oração para começarmos. Pai, mais uma vez nós queremos primeiramente dar-te graças pela dádiva da vida, te dar graças pelo privilégio de termos vivido mais esse dia que o Senhor nos concedeu e por todos aqui termos vencido. Afinal, chegamos até aqui, então vencemos. Possa ser que não da forma como que esperávamos ou pensamos, mas a nossa fé deve estar firmada de que o Senhor sempre tem o controle de todas as coisas. Agradeço pela vida de cada pessoa, de cada filho e filha tua que se dispõe desse tempo para aqui juntos aprendermos a tua palavra, sermos edificados no conhecimento de ti através da palavra. Continue despertando esse desejo no coração de demais irmãos que estão no nosso meio, à nossa volta, para que isso se espalhe de maneira que a família do Senhor seja a cada dia mais edificada através da comunhão dos irmãos e da partilha da virtude que é a falar da palavra do Senhor. Muito obrigado por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, é, me escutam bem ainda? Tirei o fone aqui, mas estou usando só como microfone. Sim, sim, sim. Estamos Ok, escutando bem. então posso deixar ele abaixado aqui. Então, o tema que eu estava, foi desde semana passada, na verdade, eu já estava meditando sobre isso, porque é uma coisa muito simples, né? Assim, no, no aspecto de estudar a teologia, por assim dizer, oração é algo que, de uma forma, assim, bem rasa de se dizer, qualquer pessoa pode falar o que é oração, né? Conversar com Deus. Então, eu pensei em ver ao meu coração isso, falar sobre oração, mas dentro de uma perspectiva, assim, realmente de trazendo para nós, para esse encontro de hoje, algumas referências bíblicas do que de fato é essa prática, né, o ato da oração. Porque eu acredito que, assim como muitas coisas eu já fiz errado na minha vida, ou pelo menos, melhor ainda colocar, que eu prefiro assim, não errado, mas não de uma forma tão essencial, ainda que não fosse errado, mas não era a essência daquilo que eu queria fazer. Então, eu percebi isso na oração e estudando na palavra de Deus. Eu trouxe algumas referências, alguns textos bíblicos e um pensamento para compartilhar com vocês e cada um que tiver o seu coração aberto para poder receber. E gosto de sempre reiterar: não receba aqui como verdade absoluta, mas receba todo o conteúdo ministrado no Inflow como uma oportunidade de conhecer o que você ainda não conhece. E a partir de conhecer aquilo que você ainda não conhece, uma perspectiva diferente de Deus, de Bíblia, de fé, de oração, tudo isso. Uma perspectiva que você nunca tinha visto. Você está conhecendo. Então, faça sempre disso uma oportunidade de conhecer para que você possa continuar desejando conhecer. Por que eu digo isso? Porque, e eu não gosto de falar desta forma, assim, né? Tratar como verdade absoluta. Por quê? Porque possa ser que nós, quando entendemos dessa forma, e eu ouvi alguma coisa diferente do que eu aprendi, se eu tive aquilo como verdade absoluta, é natural que a minha mente esteja com um certo bloqueio de receber mais informação acerca daquele determinado ponto, porque o que eu aprendi lá atrás eu tratei como verdade absoluta.
Isso me tira um pouco de flexibilidade de continuar conhecendo. Então, por isso que eu sempre trabalho esse aspecto aqui, de nada que for dito aqui, porque isso é a minha vivência na fé, né? Por mais que eu estou ali buscando a Bíblia, buscando, trazendo, como vocês vão ver aqui, toda a referência bíblica, mas é a minha ótica daquilo que eu estou vendo na Bíblia. Então, você conhece isso hoje aqui, mas manter sempre a mente, o coração aberto para continuar conhecendo, porque possa ser e você vai ouvir algo diferente, e não quer dizer que esse seja errado ou que aquele vai ser, mas que você conheceu esse ponto de vista, essa visão, essa forma de conhecer, né, de compreender aqui a oração, e você está aberto para conhecer mais. Então você vai ouvir alguém falar sobre isso também, e você vai conhecer mais, você vai ver aspectos diferentes, e aí você mesmo vai tendo a sua compreensão e Deus vai ministrando ao seu coração aquilo que é para você de fato conhecer. Por isso que para mim, assim, essa palavra conhecer, a Bíblia deixou da forma que deixou, né? Oséias 6:3, conhecer e prosseguir em conhecer. E quando é que você vai entender, Bruno? Não estou preocupado com isso, de querer entender. Então, oração, basicamente, né, é o ato de falarmos com Deus. Mas isso bem básico mesmo, porque nós vamos ver, como no slide que já dito, todo mundo está vendo? Digita um amém, ou se dá um glória aí, só para saber se está certinho. Estão vendo aí? O slide? sim, sim, sim. Ok. Então, oração não é só falar com Deus, porque aqui no começo eu já gostaria de já deixando, mostrando o que vai ser basicamente a direção dessa aula, porque orar é mais sobre ouvir o que Deus tem a dizer do que propriamente falar. Então essa é uma primeira é um primeiro sofisma que eu quero que confrontar na mente de quem quer que seja que possa ter. Talvez vocês que estão aqui me escutando não tenham esse sofisma, são formas de pensamento que são como fortaleza na minha mente, né? São entendimentos que eu tenho consolidado e que para mim tem toda uma aparência de verdade, como eu disse, né? Entendi aquilo como verdade absoluta e tenho dificuldade de, ouvindo uma coisa diferente, aceitar isso, ou pelo menos estar aberto. Então, isso é um sofisma. Então, posso ser que não todos, mas existem algumas pessoas, e eu digo porque eu fui uma delas, de olhar para o ato da oração, ou pelo menos até mesmo praticando, compreender que era sobre falar com Deus. Até o ponto que eu entendi na minha relação com ele, conhecendo, lendo mais a palavra a cada dia, entender essa primícia aqui, que a oração é mais sobre ouvir o que Deus tem a dizer do que propriamente falar. E quando eu digo isso, eu digo com base em um princípio bem básico e simples, que eu acredito que todos aqui creem, que é o quê? Um dos atributos de Deus é a onisciência. O que é a onisciência? É aquele que tem a ciência de todas as coisas. Ele é ciente de tudo. O onisciente. Então, ele tem todo o poder para conhecer tudo. Então, Deus sabe tudo o que aconteceu, tudo que está acontecendo, tudo que está para acontecer. O Salmo 139 diz: Antes de eu ser formado no ventre da minha mãe, ele já me conhecia. Isso fala da onisciência. Então, com base esse princípio básico de um dos atributos de Deus, que é a onisciência, faz muito sentido olhar para a oração como, de fato, uma prática que eu desenvolvo, mas no sentido de querer ouvir Deus, do que propriamente falar. Por quê? Ora, se ele é onisciente, isso significa dizer que ele já sabe todas as coisas. Ainda lá no Salmo 139, a Bíblia fala que tu conheces as palavras, o que eu vou dizer antes mesmo que as palavras me venham à mente, à boca. Ele já sabe, certo? E com isso também,
um parêntese, né, sendo aberto aqui, é importante dizer que o fato dele saber, eu não estou rechaçando aqui como eu posso dizer, condenando seria muito forte, mas falando contra o fato de falarmos com Deus. Não é isso. Não é que nós não podemos falar. Ah, Deus já sabe tudo que eu vou falar, então não preciso falar nada com ele. Não é esse o ponto. Por isso que eu coloquei essa frase dessa forma. É mais sobre ouvir do que propriamente falar. Então, é mais não quer dizer só ouvir, certo? Então, eu posso ter sim meu diálogo, posso falar, abrir meu coração, porque isso já entra também em um outro campo da psicologia, o quanto é bom nós falarmos para ouvirmos a nós mesmos e tudo mais, é muito importante. Por isso, o ato de confessar o seu pecado, não é porque Deus quer que a gente se vergonhe, é porque o ato de falar, isso tem um efeito psicológico na gente extraordinário. Então, entra num campo da psicologia aqui, de benefícios para nós mesmos. Então, basicamente, a oração é um diálogo, então, é uma conversa, onde eu falo, mas ouço. Se tratando de Deus, buscar sempre ouvir mais do que falar. E aí, eu tenho um texto aqui que é bem interessante porque se trata de uma criança, adolescente, por ele dizer, no seu começo de relacionamento com Deus. E eu falei, vamos embasar. Eu vou ler com vocês esse texto aqui. Antes eu tinha colocado somente o versículo 9 lá no final. Depois eu estava refletindo no texto. Falei, não, vou colocar tudo para a gente ler tudo, porque todo o texto aqui vocês vão ver que tem muita informação, muito rico de informação para esse tema que nós estamos trabalhando, tá? Então diz assim, ó, 1 Samuel, capítulo 3, verso 1 diz assim, ó, o menino Samuel ministrava diante do Senhor, sob a direção de Eli, que era o sacerdote da época, sumo sacerdote. Naqueles dias, começa aqui, olha que interessante. Raramente o Senhor falava. Então, nesse período aqui, do capítulo 3, 1 Samuel, a Bíblia está dizendo que Deus não andava falando muito. A voz de Deus, ou por intermédio dos profetas, que é com quem Deus falava, enfim, não havia muita menção de que Deus estava falando. Até as visões, que é uma forma também de Deus falar, a Bíblia diz, e as visões não eram frequentes. Então era um período como que se Deus estivesse meio que calado, observando o povo, como eles estavam, o caminho que eles estavam indo, sem dizer muita coisa. Aí o texto continua. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia enxergar, estava deitado no lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Aí o texto diz assim, ó: Então o Senhor chamou Samuel. E ele respondeu: Estou aqui. Ele correu até ele. Ele respondeu ainda lá do seu leito, onde ele estava deitado. E depois se levantou e foi até ali e disse: Aqui estou, o Senhor me chamou? Ele, porém, disse: Eu não o chamei. Volte e deite-se. Ele foi e se deitou. De novo, o Senhor chamou pelo próprio nome dele, dizendo: Samuel, Samuel. Ou melhor, Samuel. Exclamação, chamou uma vez. Samuel se levantou e foi até Eli novamente. E disse: Aqui estou. O Senhor me chamou. Que coisa interessante, né? Você está percebendo? Deus já havia chamado Samuel por duas vezes. Não sei se você prestou atenção na leitura, mas a Bíblia diz que ele estava lá no santuário e ele servia ao Senhor. Ele estava ali servindo ao Senhor. No entanto, o Senhor, Deus, o chamou por duas vezes e ele se levantou e foi até ali. Aí ele disse: Meu filho, eu não o chamei. Volte e deite. Respondeu Eli: Ora, Samuel ainda não
conhecia o Senhor. Entende por que que eu falo tanto sobre conhecer, conhecimento? Porque a Bíblia, na verdade, né, eu citei Oséias 6,3, nos recomenda, nos orienta sobre o conhecimento, o quanto isso é importante. Tem gente que até hoje está buscando tentar entender Deus, ao invés de querer conhecê-lo. Samuel servia ao Senhor. Estava lá, dormia. Ele foi dormir e botou a caminha dele, era lá onde ele ficava, no santuário. Ele dormia lá, servia ao Senhor, trabalhava junto com o sumo sacerdote, o líder espiritual. No entanto, ele ainda não conhecia o Senhor. E a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Continuando na leitura. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. E ele se levantou e foi até Eli e disse: Aqui estou, o Senhor me chamou. Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e disse: Vá, deite-se. Se ele o chamar, diga: Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Deixa eu interromper aqui para a gente falar um pouco sobre isso. Deixa eu só dar uma orientação aqui. Fortíssimo isso aí que o Bruno tá falando, hein? Nossa, da pessoa estar num um ambiente propício, né? A conhecer o Senhor, né? Fazer morada lá, ou seja, era a vida dele, né? Morava lá e Sim, mesmo assim ele não conhecia ainda a voz do Senhor. Muito forte. demais, exato, verdade. Tá, só que eu tava com eco aqui, precisei corrigir. A esposa tá ouvindo ali também. É isso, Walter. Esse é o ponto que eu queria, de fato, trabalhar aqui. Perceba que temos muitos irmãos, né, que estão iniciando uma caminhada na fé e, e esse texto é justamente para que vocês não se sintam de forma nenhuma menores do que ninguém. Porque esse texto é o claro exemplo, e isso é real, existe ainda hoje. Pessoas que estão na igreja todos os dias, assim como Samuel, servindo ao Senhor, e, e não conhecem ao Senhor ainda, porque ainda não lhe foi apresentado, como o texto diz, a palavra de Deus, no sentido do que é Deus falar. Então, Samuel, ele no início ali do seu ministério, na sua caminhada, ele ainda estava sendo instruído, preparado, mas todos os dias ele estava lá. E o ponto de partida que eu acho interessante aqui é que Deus chamou ele por 3 vezes e o sacerdote reconheceu, entendeu que Deus estava querendo falar com ele. E a orientação do sacerdote foi essa: essa voz te chamar de novo, você diga assim: Eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Não existe forma melhor de se começar um relacionamento com Deus no propósito de conhecê-lo do que ouvindo o que ele tem para dizer. Por que que eu comecei dessa forma? Porque nós somos apresentados à oração, ou pelo menos a oração é apresentada, ela vem até nós como um veículo, como um meio da qual nós alcançamos ou nós levamos para Deus aquilo que a gente deseja e precisa. E isso é uma verdade. Isso não, isso não deixa de ser verídico. No entanto, esse caminho é uma via de mão dupla. Porque se através da oração eu faço Deus conhecer para minha cabeça, né? Lembra da onisciência, ele já sabe. Mas Deus deseja se relacionar com a gente. Então, tudo bem eu chegar e apresentar para ele, né, aquilo que está no meu coração. Tudo certo. A segunda parte, que é o que eu considero a mais importante, é que muitas vezes eu falo por mim, não fui ensinado a importância disso. De quê? De que se a oração é um meio pela qual eu apresento a Deus o que está no meu coração, o que eu desejo, as minhas angústias, meus questionamentos, o que quer que seja,
É através desse mesmo veículo, a oração, que eu vou alcançar e que posso alcançar dele as respostas. Porque se na oração eu chego para me relacionar e conversar e falo o que eu preciso falar, ora, eu preciso estar disposto a ouvir o que ele quer dizer. Aí podemos entrar em uma questão que você fala assim: ah, mas muita gente tem essas crenças, assim, sofismas mesmo. Deus não fala comigo, né? Como eu ouvi a voz de Deus e tal. É, esse é um ponto, de fato, muito importante, porque nós vivemos num mundo em que a nossa mente ela é programada para estar o tempo todo acelerada. Uma coisa que ajuda demais, ó, esse aparelhinho aqui, ó, é excepcional na função de manter a nossa mente acelerada e distraída. Isso é só um exemplo, tá, irmão? Mas existe inúmeros, o próprio trabalho, as preocupações por conta de como a gente entende que é o sistema desse mundo, que a gente tem que pagar o aluguel, que tem que tudo isso, todas essas preocupações, sabe? Essa forma de viver a vida que nos mantém acelerados, isso muitas vezes nos impede de se assentar em um lugar quieto, calmo, falar com o Pai e silenciar a minha mente para que eu possa ouvir. Você quer ver uma outra coisa também que é um sofisma? Muitas vezes a gente pensa que essa voz vai vir somente de fora. É um sofisma pensar que vem somente de fora, porque Deus fala assim de fora, usando outras pessoas. Às vezes você está ali no momento, você está ouvindo um louvor, uma canção, tem uma parte da letra lá, é uma resposta, é de fora. Então Deus fala de todas essas formas, mas inconscientemente também, muitas vezes, sem perceber, nós pensamos que Deus só fala, que a voz dele só vem de fora para dentro. Mas se nós nos permitirmos conhecê-lo, e nesse momento de aquietar a nossa alma, como o salmista orava, aquieta-te, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Se nós conseguirmos chegar diante de Deus com essa confiança, com essa paz, você vai perceber que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Vai conseguir ouvir a voz dele, não de fora para dentro, mas de dentro de você é que ele vai falar, dentro de você. E isso é poderoso. Eu tenho um pastor que o pastor Luciano eu ouvi ele falar, eu acho interessante. Ele chama isso de um testemunho interior, sabe? Gente, não pense que isso é uma coisa assim mística, sabe? Meu Deus, é aquela coisa. Cara, ele é pai, ele fala de forma simples, ele fala na simplicidade conosco. Vou te dar um exemplo muito simples, muito simples. Nós homens, o ser humano, ele tem a natureza pecaminosa, certo? Desde que Adão pecou, a nossa natureza, ela se inclina para as coisas da carne. Então, quando eu estou diante de uma situação em que me surge a oportunidade de tirar vantagem, sabe, naquele trabalho, naquele negócio, mas você olha ali, cara, só vou conseguir essa vantagem se eu ir por esse caminho aqui, ó, se eu pegar essa via, isso aqui não é bem assim, não é legal, mas dá certo. Lá no fundinho, lá no fundo, esse desejo de ir por esse caminho é uma coisa nossa, sabe? Porque nós, como eu disse, a natureza humana, ela é inerente ao pecado. Ela se inclina para ele. Mas, sabe aquela coisinha, aquela voz, aquela coisa que você sente lá assim, você fala assim, rapaz, mas não é certo, não é, moço? Sabe, esse incômodozinho?
que você sente que você não deve fazer aquilo, quem você acha que está gerando isso em você? Tá vendo? Às vezes a gente pensa em Deus falar conosco uma coisa muito mística, sabe? Assim, o céu se abre, a gente ouve relâmpagos e trovões. Você fala assim, meu Deus, o que que é isso? Ele pode falar assim? Pode. Puxa, mas todo dia a gente vivendo essa correria, essa loucura aqui, ele vai toda hora ter que abrir o céu, trovejar, e você fala assim, meu Deus, a voz de Deus aqui. Não, cara, a voz de Deus é suave, dentro da gente, gerando esse testemunho de mostrar no caminho, de falar assim, não, Bruno, cara, você não tem que fazer isso. Eu sei que é Ele que está falando comigo, porque Ele me fez para revelar as virtudes de um Deus bondoso, justo, fiel, sabe? Então, quando fala assim, não, você não tem que fazer isso, eu sei que é Ele falando comigo, porque isso não vai revelar as virtudes e o caráter de Deus. E eu estou aqui nessa terra para isso. Então, Ele está me orientando, me ajudando nesse momento de possível fraqueza, de ceder a uma tentação, de querer dar aquele jeitinho, tal, sabendo que está errado e tal. Ele me dá essa força, Ele traz isso para mim. Muitas vezes a gente ignora, mas muitas vezes a gente segue aquele, sabe? Aquela coisa que a gente sente. Rapaz, sentiu uma coisa assim. Cara, foi Deus, mano, não tenha dúvida. Se foi para seguir o caminho da virtude, o caminho correto, o caminho bom, um caminho em que você vai revelar a Deus, não tem outra coisa, não tem outra explicação. Essa voz, esse testemunho foi Deus que estava dentro de você. Então, esse primeiro ponto eu queria que nós desmistificasse de fato essa questão de Deus falar com a gente, sabe? Você pode dizer, Deus não fala comigo. Ei, você só precisa olhar para dentro, silenciar sua mente, olhar para dentro de você, saber que Ele é seu Pai, crer com todo o seu coração, e seja o que for, qualquer que seja a sua questão, pode ter certeza, Ele terá o maior prazer em te responder. Aí, seguindo, tá, papai tá ocupado, deixa eu fechar a porta aqui. Ei, alegria, todos que come da gente come tudo. Essa aí, principalmente, que é a dificuldade. Eclesiastes. Eclesiastes 5, 1 e 2 diz assim, ó. Olha que texto. Aqui, Salomão, veja bem, ó. Deixa eu ler o texto aqui para você ver, ó. Quando for à casa de Deus, preste atenção no que você faz. Aproxime-se para ouvir, em vez de oferecer sacrifícios de tolo, que nem sequer sabem o mal que fazem. Não abra a boca precipitadamente, nem se apresse no seu coração para proferir alguma palavra diante de Deus. Não é que não é para proferir, não se apresse. Deus está nos céus e você está na terra, por isso, sejam poucas as tuas palavras. Só essa palavra aqui do sábio Salomão, ela é até um pouco contundente, mas eu vou te explicar por quê. Salomão, ele tem 3 livros na Bíblia, né? Cantares de Salomão, o livro ali de poesia, dos romances deles, Provérbios, livro de sabedoria e Eclesiastes. O livro de Eclesiastes é o terceiro, escrito na velhice dele. Então ele escreve um ali no vigor da sua força, vivendo aquele romance com a Sunamita, que é uma poesia muito linda. Também isso é uma tipologia do amor de Cristo à igreja muito forte. Provérbios fala de, né, revela, expressa toda a sabedoria do sábio Salomão. Mas Eclesiastes, ela é a junção de toda aquela sabedoria que está descrita nos Provérbios, junto, unificado à experiência de vida. Ele já escreve na velhice. Então, ele é um pouco, às vezes, mais direto, mais contundente, por causa de toda a experiência de vida que ele já viveu. Aí ele chega e apresenta isso aqui, essa verdade que nós estamos trabalhando, mas ele é mais direto. Ele fala, gente, não tenha pressa para proferir palavras diante de Deus. Porque ele está no céu, você está aqui, ele sabe de tudo. Ele conhece tudo, ele é soberano. Então, quando ele diz, na minha visão, o que eu interpreto, seja um pouco das suas palavras, não perca tanto tempo falando para Deus o que você tem que falar, como se ele não soubesse. Gaste mais tempo querendo ouvir o que ele tem a dizer.
É esse aqui, é isso que Salomão está trazendo para a gente. E aí, deixa eu mover esse trem aqui, que essa barra aqui está na minha frente. Tá pronto. E aí, olhando para a vida de Jesus agora, como Jesus esteve aqui na Terra, interessante, né? Jesus, filho de Deus, nós sabemos, era Deus, nunca deixou de ser Deus. Jesus foi 100% homem, 100% Deus. Nós vamos ver na Bíblia aqui que Jesus retirava-se para estar com o Pai, né? Mesmo sendo Deus, veio aqui cumprir uma missão, conhecia, né, o propósito pela qual ele estava aqui. No entanto, durante o período que ele estava aqui, ele se reservava momentos para ir também estar com Deus. E é o que é interessante aqui os textos. Olha o que Marcos 1:35 diz. Levanta-te, levantando-se de madrugada, foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus, então, enquanto ele esteve aqui, ele tinha a prática da oração, certo? E aí é interessante que Jesus passava horas apenas falando. Você consegue imaginar Jesus, né? Quando se retirava para orar ali nos lugares desertos e tal, de madrugada até para ir ficar contando para Deus tudo que aconteceu, ou desfrutava uma comunhão com o Pai, no sentido de fato, ali nesse diálogo, aquilo que ele estava vivendo e tudo que a presença do Pai que estava com ele trazia para ele naquele momento de oração, de comunhão, que, né, esse diálogo da oração, ele vai criar de fato esse ambiente de comunhão com o Pai, aonde Jesus derramava de fato seu coração, mas também ele recebia do Pai tudo o que ele precisava. João 5:19 vai dizer isso. O filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Ele está dizendo: eu não faço nada de mim, eu só faço aquilo que eu vi o meu pai fazer, eu só falo aquilo que eu ouvi o meu pai falar. Então, isso sugere uma vida de percepção constante da vontade de Deus. Por quê? Porque quando ele se retirava para esse momento de oração, né, para estar ali derramando seu coração perante o Pai, ele recebia do Pai tudo aquilo que ele a direção que ele precisava para continuar cumprindo o propósito. Por isso, em João 5,17, ele fala: eu só faço aquilo que eu vi o meu pai fazer. Então, eu recebi do meu pai. E esse receber é pela prática de oração que Jesus tinha. Vou acelerar aqui e deixar as perguntas para a gente começar no final. Se tiver alguma, vai anotando aí, alguma dúvida, alguma pergunta, e a gente segue. Abacuque ainda diz um texto também, é, 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 e ele fala sobre a postura de quem ora. Muito interessante. Hoje, realmente, eu separei bastante versículos bíblicos para a gente fechar uma conclusão, de fato, com base nesses textos bíblicos, o que é a visão de oração, e aí a gente compartilha no final alguma coisa. Abacuque 2, um diz assim, ó: por-me-ei na minha torre de vigia, calar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. E responda, é, perdão, que dirá e que resposta eu terei da minha queixa. Ele faz perguntas, fala, espera e escuta. Isso é a oração como um diálogo. Então, ele está vivendo uma situação, Abacuque nos dias dele, e que ele estava com algumas dúvidas, e estava: Senhor, como é que é isso? Como é que vai acontecer? Ele chega a apresentar diante do Senhor toda aquela situação e que direção ele tinha que ter, sabe, diante de tudo aquilo. Por isso ele coloca dessa forma: eu vou para minha torre de vigia, que é nesse sentido, de fato, de estar diante de Deus ali em orar, colocar-me em uma fortaleza e vigiarei. Vou ficar atento, eu vou ficar à espreita, à escuta. Ô, menino, rabisca minha tela, não. Ele é seu menino. Deus me. é, para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei. Então perceba que ele apresenta diante de Deus uma queixa, um questionamento,
sobre a sua realidade, e ele ainda em oração, porque tudo isso, essa torre de vigia, essa fortaleza para vigiar e tal ali, é a postura de oração, estar no diálogo, conversando com Deus. Mas agora que eu já fiz, apresentei o meu questionamento, eu ainda me manterei ali, calado, quieto, vigiando, atento, olhando para dentro de mim, para quê? Para que eu veja qual resposta ele me dará. É isso que Abacuque aqui nos mostra. Mais uns textos bíblicos para a gente. Salmo 58, 55, 85, verso 8. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser. Que maravilha. João 17, 3 diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti. O alvo não é informação. O alvo é relacionamento. Então, ter a oração apenas como um meio da qual eu tenho de Deus aquilo que eu quero, porque apresentei a minha petição e fui atendido, e não olhar a oração nesse aspecto de conhecer o Pai, se relacionar com Ele, isso é uma coisa que eu sempre digo. Não trabalho sobre certo e errado. Isso só revela a nossa idade, né, a nossa maturidade diante de nosso Pai. Por quê? Porque se eu entendo a oração apenas como um meio de ter de Deus o que eu desejo, o que eu quero, eu sou apenas um menino ainda na fé. Tá vendo por que que eu não falo, não penso sobre errado? Por quê? Porque eu tenho três crianças dentro de casa. O menor, não, o caçulinha, eu não consigo ter um diálogo com ele. Não dá para dizer que eu tenho um diálogo com ele. Ou melhor, que ele tem comigo, eu, né, ainda faço o esforço de ter. Mas o que ele sabe falar hoje, a conversa dele, o que ele usa no sentido, né, de diálogo da relação, não seria oração, mas oração como um diálogo, podemos assim dizer, o que ele usa diante daquilo que ele sabe falar é de fato para apresentar para mim as necessidades dele. Papai, quer Dedê. Papai, vou jogar bola. Papai, fez, cair do banheiro, dá banho. Você percebe que ele utiliza o meio de comunicação que ele tem comigo apenas para pedir para mim aquilo que ele necessita ou aquilo que ele deseja? Papai quer Gucci, percebe? Agora, na medida em que eles vão crescendo, a minha mais velha já tem um interesse de compartilhar comigo o que acontece na escola, no dia a dia da escola dela e me fazer perguntas, às vezes sobre coisas que ela conheceu naquele dia que ela não sabia. E é interessante quando começa a ficar essa parte, porque ela quer de fato ouvir o que eu tenho para dizer, porque aquilo era algo novo para ela. Então ela olha para mim, me entende como alguém superior no sentido de ser mais vivido e de que para os nossos filhos, né, às vezes eles pensam que a gente sabe tudo, então perguntam e aguardam a resposta. Agora mesmo está na fase de aprender, de falar espanhol. É o tempo todo, papai. Como é que é esse espanhol? Como é que é esse espanhol? A Lara, principalmente, gosta do espanhol, que é uma graça. Ela acha engraçado. E aí tudo ela me pergunta. Aí a gente pede ajuda ali, né? O ChatGPT sabe alguma coisinha, mas mesmo assim precisa do tradutor. Mas ela já está na fase de que traz para mim um questionamento e ela quer ouvir o que eu tenho a dizer. Então você percebe que e ela só tem 6 anos, ainda é uma criança, mas a comunicação para ela hoje já é o meio que ela utiliza de conhecer mais e de aprender mais quando ela chega a ter o pai ou a mãe. Então, a oração como um meio de comunicação com Deus, ele não deve ser utilizado apenas como o tetel, que é quando a gente quer o leite, quando a gente quer o Gucci, né? Quando quer jogar bola, quando quer aquele ali satisfazer aquela vontade que ele tem. Mas na medida com que a gente vai evoluindo, a gente vai querendo conhecer mais acerca da vida e, consequentemente, claro, acerca do Pai. É assim que nós devemos aprender a ver a oração. E aí eu gostaria de concluir
essa parte para a gente ter uma conversa aqui, queria ouvir vocês, se tiver algum questionamento. Resumindo, basicamente, com base em todas as referências que vimos, podemos concluir que oração não é repetição religiosa, que não é lista de pedidos, e nem um monólogo espiritual. Mas oração com referência na Bíblia é relacionamento, comunhão, diálogo. E nesse diálogo, a escuta. Concluo dizendo o seguinte para vocês. Essa frase eu queria deixar. Quando eu falei de maturidade, então vamos concluir. A maturidade na oração não é medida apenas pelo quanto falamos com Deus, mas pelo quanto desenvolvemos sensibilidade para ouvir sua voz. Maturidade na oração não é medida apenas pelo quanto falamos com Deus. Eu oro todo dia. Não, mas pelo quanto desenvolvemos a sensibilidade para ouvir a voz do nosso Pai. Amém? Vamos lá. Perguntas? Alguma colocação? Estou à disposição. Vamos bater um papinho, que isso aqui é uma mesa. A gente traz um assunto, conteúdo, mas é sempre bom ter a participação de vocês, principalmente se há alguma dúvida e a gente possa aqui juntos, não somente eu, né, mas todos aqui compartilhar uns com os outros. Desejei trazer Ô, esse assunto. Bruno, Fala com nós. cara, hoje, quando você acabou, eu lembrei, eu estava escutando hoje o pastor Cláudio Duarte, né? Eu escuto ele Cláudio, praticamente o dia todo. Estou buscando aprender bastante, aí eu fico escutando ele sempre que eu posso. eu Aí gosto muito agora estou dele. trabalhando no Alabama, então eu tenho bastante tempo para ficar escutando, que a viagem é longa. Isso é benção. E ele estava falando justamente sobre isso, ele estava falando sobre a palavra, né? Que quando você vai dar uma palavra, quando você vai falar alguma coisa, não importa o tempo e a duração da palavra, o que importa é a qualidade da palavra que você vai trazer, o quanto você estava sensível naquele dia para Deus lhe tocar de trazer uma palavra de qualidade e uma palavra que vai ser transmitida e que outras pessoas vão estar ali, vão ser tocadas através daquela palavra. E aí me refletiu justamente nesse dia, você falando isso aí sobre a qualidade de seu relacionamento, que você busca. Então, eu para mim também eu tenho isso, assim, que não... O cara que... O cara que tem conhecimento da palavra, que tem a sabedoria, não é aquele cara, para mim, que decora a Bíblia de cor e salteado, mas sim como ele traz, da forma que ele traz e que toca outras pessoas. Então, eu só queria acrescentar um pouco. Eu estava escutando ele, aí bateu com a palestra, com o flow de hoje aí, você falou, e realmente é bem nítido que a gente vê isso, né? Tem muita gente que traz muito conteúdo, mas não traz o sentimento, o Espírito Santo, e tem Isso. muita gente que traz pouca palavra, mas quando traz, a gente ouve e fala, caraca, essa aí serviu para mim, essa aí foi boa. É. Paulo fala sobre isso. Tem um versículo que Paulo fala assim, não me lembro agora a referência, que realmente eu não sou muito de gravar referência, graças a Deus tem a Bíblia no meu coração, mas referência eu quase não me preocupo também de. E é intencional mesmo, faço de propósito. Mas Paulo fala assim, ó, eu prefiro dizer 5 palavras, mas que sejam bem compreendidas por aqueles que ouvem, do que 10.000 onde não haja entendimento. Então, dentro desse ponto, no tema que a gente está falando, às vezes é essa sensibilidade de falar pouco, mas eu estou falando algo que de fato veio lá no meu coração. Eu ouvi, porque eu cheguei perante Deus, assim, eu falei, Deus, no exemplo que você está dando aí, você fala assim, Deus, tá, me dá uma palavra para ministrar o coração ali daqueles irmãos, vou falar alguma coisa. Aí, às vezes, a gente é cheio realmente de conhecimento, que não tem nada de errado, nada contra, nós temos que buscar mesmo. Só que aí é o ponto da maturidade, nessa oração, você ter a sensibilidade de como eu pedi Deus para me orientar, eu preciso ouvir o que ele vai falar. E eu escuto ele me dar uma direção, pá,
Aí, como você falou, aquela palavra breve, simples e tal, mas como foi uma direção de Deus, como eu senti aquele testemunho interior, sei que foi ele que falou comigo, às vezes não tem tanto enfeite, mas ela é simples, mas é tão eficaz, porque Deus sabe exatamente o que cada uma daquelas pessoas ele precisa. E aí ele te direcionou. Você pediu, ele te direcionou diante de todo o conhecimento que você tinha, ele iluminou uma partezinha ali, um pedaço, falou aqui, ó. Aí você entra, de forma simples, sucinta. Era só isso, irmãos, mas é um só isso que foi bem direcionado por Deus. E quando é direcionado por Deus, aí há muita eficácia, né, naquilo que ele Essa, deseja. essa, essa aula de hoje aí foi uma aula sensacional. Inclusive, essa semana mesmo eu comentei com alguém exatamente sobre isso, né? Hum. E sobre a oração, sobre ouvir a voz de Deus, né? Como Deus fala e tal. E realmente é um desafio, né? Porque a gente é treinado, principalmente os mais antigos de igreja, digamos assim, né? A Sim, gente é é treinado a exato. gente orar, né? E dobrar nosso joelho, orar, e a gente simplesmente falar, né? Como se fosse uma comunicação de uma via só. E a gente é até mal educado, né? A Muitas gente vezes. desliga a ligação na cara de Deus, né? Fala, Tipo, tipo isso. Aí, ó, a gente, por isso que eu trouxe Samuel. Vamos aprender como Samuel. Toda vez que você terminar de orar, fala o que você quiser pro seu pai. É seu pai. Então você fala. Só que quando terminar, você faz igual Samuel falou e o texto lá no começo que a gente leu. Fala assim, Samuel falou assim, ó. Eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu filho ouve. é, Aí você fica ali, você fala assim, vou orar 15. Fala 10. Dá 5 minutos para ele. Fica lá quietinho. Estou aqui para ouvir o que o senhor quiser falar, pai. e o Rapaz, isso é interessante, poderoso. e o interessante também, Bruno, que Hum. o Senhor ele tem várias formas, né, de falar, né? Ele fala no Sim, nosso sim. coração diretamente, ele fala na nossa mente, ele É. usa outras pessoas para falar, ele fala através do louvor, ele fala através da natureza, né? Quantas vezes eu dirigindo, sabe, e às vezes, né, com um questionamento no meu coração, e aí de repente um louvor ali que tá tocando ali, de repente entra um outro louvor, ou vem um louvor na minha mente, e o Senhor fala muito comigo através do louvor, sabe? E assim, É. compartilhar um pouquinho com vocês rápido um testemunho, Ah, né? Eu tava, acho que eu acho que eu consegui fazer com que ninguém percebesse, mas no All in Family lá no dia que a gente estava montando as coisas ainda na parte da manhã, eu tava passando som e alguns daqueles louvores que nós cantamos lá, ele falou muito no meu coração. E eu tenho um problema muito sério, que eu sou muito chorão. E aí, a hora que eu tocando, aí a hora que sabe que vem, meu amigo, some a voz, o negócio fica. E aí, né, eu dou a disfarçada, não deixo ninguém ver, né? Mas é a forma que Deus fala muito comigo, né? Tem até não quero me prolongar muito, mas tem até uma história que diz que tinha um homem que ele era tinha muita fé, né? E uma vez a cidade dele, cada um conta essa história um pouco diferente, né? Mas em forma resumida, o Bruno provavelmente já deve ter ouvido essa história. É, alagou a cidade dele, uma enchente muito forte alagou, e veio subindo, e ele conseguiu sair da casa e ficou em cima do telhado, e a água estava subindo e ia tomar a casa. E aí ele começou, Senhor, né? Me ajuda, né? Me tira daqui e tal. E aí veio, passou um barco, falou, pula aqui dentro, né? Vem pra cá. E o cara, não, não, o senhor vai me livrar. E aí passou um helicóptero, jogou de cara e falou, não, 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 fica tranquilo que o senhor vai me livrar, né? E aí o cara morre, e aí chega no céu, né? Ele vai falar com Deus, falar, poxa, eu tinha tanta fé no senhor, né? Pedi pro senhor me livrar, e falou, rapaz, eu mandei, foi caminhão, mandei carro, mandei barco, mandei avião, mandei helicóptero, você não me ouviu porque você não quis, né? Então o senhor tem exato. várias formas de falar conosco, né? Não, isso é real. É, tem um salmo que diz que os céus anunciam a glória de Deus, o firmamento, a obra das suas mãos. Então, assim, de fato, como você falou, na natureza, por isso que diante de Deus, naquele grande dia,
Bíblia diz que ninguém terá se por excusado, entende? Porque Deus está de fato falando conosco. Cara, gente, vocês acordaram hoje. Bate aí na internet, pergunte ao ChatGPT. Quer dizer, não precisa. Eu tenho, desde que eu abri essa página, eu nunca fechei. Essa página está aberta no meu celular há mais de anos, ó. Mais de anos mesmo. Tem uns 7 anos que eu tenho essa página aberta no meu celular. Ela desliga o celular e tal, o negócio aqui, ó. Deixa eu falar, hoje, 149.370, 81, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mortos. 392, 4, 5, 5, 400. Quase 150 mil pessoas já. Você tá aqui, mano. Você acordou, você tá respirando. Se de tudo você não ouviu nada, o nível de sensibilidade na oração é justamente para buscar isso, para você olhar assim e falar, Pai, o Senhor me deu a graça de viver mais um dia aqui. Porque, gente, eu não sei vocês, mas assim, nós não somos daqui, é o que nós cremos, certo? Eu tô aqui para cumprir um propósito. Então, quando ele me permite acordar, eu estou escutando se ele gritar no meu ouvido, eu ainda preciso de você aí. Então, quando eu saio da minha casa, é por isso que eu falo para meus filhos, tá indo ganhar dinheiro, papai? Eles nunca ouviram isso da minha boca. Eu vou trabalhar educação financeira na vida deles, com certeza. Mas sair de casa para ganhar dinheiro? É sério? Porque senão nós não vai comer? Da onde nós tira isso, gente? A Bíblia diz que o passarinho não planta, não colhe, não semeia, não faz nada. E contudo, Deus dá o alimento desse bichinho. E aí Jesus vai falar assim: vocês não são mais importantes que esses pássaros? Então não sai de casa para poder trabalhar, porque se não trabalhar eu não como, não. Sai de casa porque eu tenho um propósito para cumprir. Ele me deu vida, eu acordei. 150 mil pessoas se foram hoje, bem, com fatalidades e tudo, mas alguns simplesmente não acordaram. Então, e aí? A menos que tudo bem, você ainda entendeu o propósito da vida, você não sabe o que é a vida, quer conhecer Deus, amém. Vamos lá, vamos buscar conhecê-lo a cada dia mais. Conhecê-lo através da oração, através da Bíblia, essa relação de família, saber que Ele é Pai, entender que Ele nos salvou e que foi o que trabalhamos, né, algumas segundas-feiras atrás, com propósito. Então, estou aqui, cara, acordei, meu propósito então está vivo. Meu propósito está vivo. Ah, deu errado. Esquece esse negócio de errado, gente. Esquece. Não, olha, deixa eu falar um negócio pra você. Eu e o Valtinho compartilhou um negócio, ele até falou lá no filme lá, rapaz, aqui tá. O Valtinho alugou um triplex na minha cabeça, que você não tem noção. E porque fez muito sentido para algo que eu acredito. Eu vou falar isso aqui para vocês. Gente, não é legal errar. Ninguém quer errar. Então não vamos errar, vamos buscar fazer o certo. Mas o que eu queria dizer para você é o seguinte: se você errar, nem isso é capaz de atrapalhar os planos de Deus. Até porque se um erro meu fosse capaz de atrapalhar um plano de Deus, ih, rapaz, Bruno, rapaz, eu fui pelo caminho errado e agora o que que eu vou fazer? Eu tinha uns planos para ele aqui, ele errou o caminho lá, não sei mais o que que eu faço agora. Nem isso. E eu, então, já errei até demais. Pois é. E E sou ó, então, abençoado, além do que eu acho que sou. mas é isso, tá vendo? É porque não é pelos nossos acessos. Sabe por quê, Lucas? Porque se a gente achar que Deus, presta atenção, já está até tomando um pouquinho um rumo diferente aqui, mas já para concluir. E tudo isso eu aprendi a conhecer na relação com Ele. Se a gente acha, guarde isso no seu coração, você que veio aqui essa noite, talvez você veja aqui, talvez até para ouvir isso. Se você acha que Deus te pune porque você erra, você corre um sério risco, um grave risco de achar que Ele te abençoa porque você acerta. Eu vou repetir isso aqui. Se você acha que alguma coisa está dando, que deu errado, que Deus pode estar te cobrando por um erro que você cometeu, provavelmente, não estou afirmando, mas provavelmente
Mesmo que inconscientemente, você pode pensar que Deus está te abençoando por um acerto que você acertou. Só que existe um perigo lascado de pensar que Deus está te abençoando porque você acertou. Sabe por quê? Não existe nada mais satânico do que essa doutrina. Pensar que Deus me abençoou porque eu acertei. Porque isso se chama iniquidade. Sabe o que quer dizer a palavra iniquidade? É o senso do direito. Porque eu Hein, Bruno? acertei. Fala. Eu nunca pensei isso, mas eu sempre pensei na parte da benção da gente. Para mim, eu pensando Uhum, comigo, eu sempre pensei assim, pô, errei aqui de novo, errei ali, errei ali. Então, assim, algumas bênçãos que tava pra vir ali, ela dá uma atrasada. Eu acredito, bom, sempre acreditei nisso, né? Que uhum, algumas coisas que era para ter acontecido antes, porém, como eu dei uma desviada ali do foco, e aí então Deus deu uma segurada ali, entendeu? Eu sempre pensei assim. uhum. Eu tô Mas errado? não é. Não, não. A questão. Mas não é por conta do erro, Lucas. Porque se você pensar, presta atenção, se você pensar assim, então eu acertei. Isso aí que você está dizendo tem um certo sentido. Mas não é sobre o erro ou sobre o acerto. É sobre o Lucas que você está se tornando. Entende? Porque às vezes aquele caminho está atrasando por quê? Porque você não. No caminho que você está em um caminho diferente que. Veja bem, aí ó, dá até para trazer o tema novamente oração, porque presta atenção, por que que oração? Oração não é para eu pedir bênção para Deus, gente. Na oração é para você conhecer as bênçãos que ele já deu. Então, Luquinha, nesse aspecto, por que que existe um risco? Se eu pensar que Deus me amaldiçoou, me abençoou, porque eu errei, eu acertei, isso aí a gente cai no senso do direito. Porque se eu errei, estou sendo punido. Agora, se eu acertei, eu quero a benção. Ô, Bruno, posso colocar de uma forma diferente? Opa, manda Não, aí. não, não, Mas- não, não, não contradizendo o que você está dizendo. Não, sem É uma problema. forma, Bora, vamos trabalhando nisso aí. a forma diferente que eu estou falando que entender é o seguinte: eu não vejo como castigo ou bênção, né? As Uhum, nossas atitudes eu vejo como consequências. E aí a consequência, ela tem tanto para o bem quanto para o mal, né? Tanto coisas boas que é, a gente faz, como coisas ruins. Então, por exemplo, às vezes não é que Deus vai atrasar uma bênção sua, né? Mas é, houve uma consequência, né? Então, por exemplo, pronto. se você está dirigindo e você tá numa via de 45, você está a 70, vai haver uma consequência. Qual que é a consequência? Você pode causar um acidente, você pode ser parado pela polícia, né? Isso. Foi uma consequência. Se você convida uma pessoa para o all-in e essa pessoa chega lá e ela muda a vida dela e foi uma consequência do que você, daquela ligação que você fez, mudou uma vida, né? Então tudo é consequência. Só que depende do que você faz, né? Mas eu também não creio, igual você falou, eu também não creio igual às vezes muito lugar prega E- tipo a mão de Deus vai pesar e não sei o quê. Eu não creio nisso, não. Eu creio na consequência, né? Então, tudo tem é, consequência. E isso vem desde o Jardim do Éden, né? A gente falou semana passada sobre isso, né? E sim, eu sair do jardim foi o quê? Foi uma consequência da atitude que eles tomaram, não foi um, como é que se fala? Um castigo que Deus deu, né? é exato. É isso aí Perfeito. que eu queria dizer. Eu só não soube usar as palavras certas. Consequência. Boa, perfeito, é isso. É Entendeu? Porque, porque, é porque existe uma diferença entre erro e pecado. Você sabia? sim, O pecado, com a Bíblia certeza. diz que Deus aborrece. Deus não gosta. Deus ama o pecador, mas o pecado ele aborrece. Mas o erro é diferente. O erro, muitas vezes, é só uma questão de ignorância. Então, um exemplo que Walter deu, se eu faço aquilo, porque eu já aconteceu, presta atenção, já aconteceu de eu estar acima da velocidade sem saber. Porque eu não vi quando transitou a mudança da velocidade, eu não percebi. Eu não vi, não tinha nenhuma referência. E está acima da velocidade. Quando eu vi uma placa, eu assustei, você mete o pé no freio. Então, se eu sou parado ali, eu vou ter a consequência. Eu acredito, né? Se o policial, pode ser que ele dê consequência.
mas vai ser a consequência por um erro. Qual a diferença do pecado? O pecado é que eu sei que eu estou numa via de 70 e estou andando a 90. Eu sei que é 70 o limite. E estou andando a 90. Por isso que eu falo que nem tudo que é errado é pecado. Do mesmo jeito que tem coisa que é certa e é pecado. Então, isso aí, por quê? A Bíblia, olha o texto que a Bíblia diz, que eu me baseio nisso. A Bíblia diz, ó, Deus não leva em conta. Deus não considera, Deus não leva em conta, ele ignora o tempo de quê? Da ignorância. Isso é Bíblia. Deus não leva em conta. O cara blasfemou do Espírito Santo. Tem um versículo na Bíblia que diz, né? Blasfema contra o Espírito Santo, não há perdão, velho. Não há perdão. Tá, né? Muitos teólogos falam, é o único pecado na Bíblia que diz que não há perdão. Blasfema contra o Espírito Santo. Aí você vê um cara que não faz ideia do que é o Espírito Santo, nunca e xinga e Qual que faz os é aí que caramba. não há perdão, Bruno? Desculpa aí. É blasfemar contra o Espírito Santo. Como Isso assim? aí, rapaz, é 919. Eu vou anotar aqui para trazer como uma aula inteira, porque é um pouquinho complexo, eu preciso de mais tempo para poder explicar, senão realmente vai ficar muito puxado. Mas já vou anotar aqui como estudarmos sobre o Espírito Santo e trazer essa questão da blasfema. Olha, Beleza. tá vendo? Pronto, vou pegar esse exemplo. Não vou entrar não, mas vou pegar esse exemplo para falar do que eu ainda estou falando. Provavelmente, por conta da pergunta que o Luca me fez, provavelmente ele não pode cometer o pecado da blasfêmia com o Espírito Santo, ele não sabe nem o que é isso. Então, se eu que sei o que é, eu ouvi ele falar algumas coisas que eu tenho conhecimento que tem, se falar estaria pecando, às vezes ele não, porque ele não sabe, então ele está fazendo por ignorância. A Bíblia diz que Deus diz que a Bíblia fala que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. É diferente de depois de Ô, eu Bruno, saber. então numa dessa aí é melhor eu não saber, né? Pra Né? poder. Oxe, Numa dessa aí é melhor ficar quietinho aqui, né? você sabia, Aí é menos um nome meu no caderninho lá, né? você sabia que isso é bíblico também? Você tá É. certinho. Então é melhor não Também. saber, então. Deixa essa reunião aí, ó, offline. Nada disso. Mas, ó, rapaz, você tá certinho. A Bíblia fala, ô Luquinha, disso, a quem mais é dado, mais será cobrado. Então, você tá certinho, mano. Você falou uma coisa aí, pô, brincadeira, eu achei até engraçado, mas isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Cara, o nível de conhecimento que Deus me deu a graça de alcançar e que eu continuo buscando, e quero mais, cara. Tem coisa que não dá pra passar, senão Deus vai chegar assim, não, pô, campeão, olha o tanto que nós conversamos, olha o tanto de tempo que você gastou comigo, o papo que você me ouviu, você não vai, não, entendeu? E realmente, e é nesse sentido, a quem mais é dado, mais será cobrado. Então, uma vez que, lembra que oração é mais sobre ouvir do que falar? Tô orando, aprendi a ouvir, quis ouvir e receber dele, e recebi muito. Então, assim, ele vai cobrar isso aí, que não, você não era ignorante, você não era menino. Eu te falei, nós conversamos, lembra? Tanto de vezes que eu falei com você, você ouviu, você se alegrava, você gostava. Então, isso é verdade, Luquinha. Entendeu? Mas agora, viver também na ignorância de forma consciente, Mas é parecido proposital, é parecido aí. com a criação, né? É com a criação de uma Hã? criança, né? É parecido com a criança, né? A criança pequenininha, ela faz muita coisa e você também não requer muita coisa dela, né? Você não Isso, cobra muita exato, coisa dela, né? Só que é exato. inevitável, você vai crescendo e existe essa fome, essa sede por conhecimento. É inevitável você e de acordo com você, com o seu conhecimento, você também vai ser, né? As minhas filhas mais velhas agora, ela você começa a chamar atenção. Você já começa, não, você não podia fazer isso, você sabe que isso é certo, que isso é errado. Exato. A Né, é conversa é outra. diferente, exatamente, é diferente do seu menino, por exemplo, que, né, não tem ainda noção O mesmo né? Então, entendimento. exatamente é isso aí que você falou. Maravilha, mas algum irmão, alguma colocação, pergunta? Já Ô, vou deixar Bruno, anotado aqui já essa questão do termo do Espírito Santo, depois nós conversar, volta a aula, mas se alguém tiver ainda querer falar algo sobre oração, Bruno, tá uma- ouvindo? hum, Em relação ao que Da Lucas falou aí, sanção. ao que Lucas falou aí sobre bênção, eu pensei uhum, no seguinte, e sobre graça, né? Bênção e isso, graça. Todas as bênçãos que a gente recebe não seria pra gente,
Seria para que a gente pudesse compartilhar e dividir. Então, acho Pronto, que talvez perfeito. a visão seria assim: se ele cometeu alguns erros, não é que esteja atrasado, é que Deus diz: espera aí, esse cara não está preparado ainda para esse nível que eu iria colocar ele. Então, no que ele Uhum. for buscando e tendo mais informação, as coisas vão chegando porque ele está nesse nível para poder difundir, dividir e por aí vai. Perfeito, Rocha. Eu compartilho da mesma visão que você disse aí, sem tirar nem pôr. Exatamente isso. Por isso que, tá vendo? A oração, a relação com Deus é para me conhecer aquilo que nós temos, sobre que propósito? Isso que Rocha acabou de falar. Eu conheço o que o Pai nos deu, para que agora eu saiba o que eu possa entregar, compartilhar. Então, muitas vezes eu estou seguindo o caminho, estou cometendo os erros, que se o Pai me der, eu não vou dar o sentido, o significado para aquela bênção, para aquela, sabe, aquela prosperidade, ou whatever o que Deus quiser me dar, o que for que estiver atrasando. Às vezes não vou significar aquilo propriamente em Cristo se eu não evoluir nesse aspecto. Então, estou cometendo os erros, ele fala assim, se eu der isso aqui, ele vai achar que é para ele. Ele vai se perder nisso ao invés de entender que isso é para que ele possa revelar mais do Pai, compartilhando, entregando, esposa, filha, amigos, enfim. Ser exatamente, eu penso exatamente dessa forma. Tudo que o Pai nos deu é para que nós tenhamos a disposição de entregar em favor da família, do nosso irmão, né? Perfeito. Então vamos à oração? 9h15, o horário está legal. Ninguém quiser falar mais nada, a gente volta segunda-feira. E seguimos à disposição também nesse sentido, irmão. Se tiver mais dúvidas, sugestões de tema, como por exemplo, já me chamou a atenção, né? A questão do Lucas aí foi muito bom e podemos estudar e mergulhar mais sobre isso. Mas se você tiver algum tema específico, algo assim, a gente segue uma linha aqui, eu tenho uma linha para seguir, mas é interessante também nesse sentido, que se você tiver alguma dúvida, né? Ah, eu não entendo nada sobre isso, queria conhecer mais, vai passando, a gente vai encaixando aqui no nosso cronograma de estudo, tem pastor Arnaldo também que, né, ele estava até aí, mas ele precisou sair, acho que estava trabalhando até, e também vai estar compartilhando com a gente, né, sempre o conhecimento. Então a gente está à disposição, tá, para poder aprendermos juntos e evoluirmos, tá certo? Então vamos orar para Tá certo. agradecer? Amém. Hum? Amém. E depois eu tenho Amém. só uns avisos para dar antes de Opa, encerrar, vai mas pode lá. orar se quiser. Ah, tá. Então, Pai, mais uma vez, te agradecemos por esse privilégio que vemos e durante essa hora aqui dessa noite, ó Deus, de aprendermos mais sobre Ti e falando sobre oração, que é esse ato aqui de falar com o Senhor, e essa palavra é uma palavra de gratidão, então por isso aqui estamos falando para agradecer a Ti por esse momento, mas que a cada um de nós, ó Deus, a cada instante que tivermos, as oportunidades que temos de estar contigo a sós, possamos, ó Deus, derramar de fato o nosso coração, aquilo que está dentro de nós e compartilhar contigo, mas na mesma disposição, Senhor, querer ouvir o Senhor, da qualquer que seja a maneira que o Senhor deseja falar conosco, mas que estejamos sensíveis a cada dia para ouvir essa voz, ó Deus, que ecoa dentro de nós, porque o Senhor habita aqui. A palavra do Senhor diz que o Senhor derramou o teu Espírito sobre toda a carne. Então, o teu Espírito habita em nós. Queremos a cada dia mais silenciar nossas vozes, as vozes do mundo, para ouvir mais o Senhor que está falando dentro de nós, não só para responder aquilo que muitas vezes nós temos dúvidas, alguns dos nossos questionamentos, mas para nos orientar naquilo que precisamos para seguir a direção que o Senhor tem para nossas vidas e cumprir o nosso propósito aqui. Ó Deus, seguir direção e orientação. É sobre isso, Pai. Então nos orienta todos os dias, quando acordarmos, a como viver o nosso dia de maneira que possamos revelar ao Senhor onde quer que passamos, mesmo que não abramos a nossa boca, mas no nosso modo de viver, o Senhor possa ser visto através da vida de cada um de nós. Assim te agradecemos mais uma vez pelo Inflow de hoje, em nome de Jesus. Walter. Amém. Glória a Deus. Só avisar que quinta-feira nós temos o nosso encontro do All In de Homens. Essa semana não tem encontro das mulheres. Eu quero encorajar todos vocês a estarem seguindo tanto o Instagram, para quem está no Instagram, tem o nosso Instagram do All In, que é All In Destin,
E também o canal do YouTube. O canal do YouTube está sendo gravado, essas reuniões de segunda-feira, o Flow, e está sendo colocado lá para, de repente, se você perdeu um encontro, né, e gostaria de estar assistindo, até mesmo revisitando, para poder, né, ouvir com mais atenção, algo assim, ou compartilhar com alguém, manda lá o link para a pessoa, tá? Então, se inscreva lá no canal do YouTube. Eu vou mandar para vocês depois no grupo de novo. Eu sempre coloco lá. Hoje eu subi a reunião da segunda passada e geralmente eu subo na terça ou na quarta-feira. Eu subo a reunião da segunda. Beleza? Alguma pergunta? Podemos encerrar? Eu vou entender isso como um sim. Maravilha. Deus abençoe a todos e até quinta-feira para os homens e até segunda-feira com todo mundo aqui. Um abraço. Deus abençoe. Bem, paz, meus irmãos.